Meu nome é Fátima. Tenho 59 anos hoje. Mas vou te contar uma história que aconteceu durante o meu ensino médio. Meus pais costumavam viajar constantemente ao redor do mundo devido a problemas de trabalho, o que os impedia de ficar em casa por longos períodos. Para resolver esse dilema, decidiram enviar-me para um internato católico na cidade de Campeche por alguns meses. Durante meu tempo no convento, algumas das freiras que eram minhas professoras eram pessoas muito boas, mas outras, como a Madre Superiora, eram intimidadoras. Todos evitavam problemas com ela, pois era rigorosa e aplicava punições severas por qualquer infração para os regulamentos. Naquela época, nossos pais permitiam essas punições, pois acreditavam que eram necessárias para nossa disciplina, sendo influenciados pela mentalidade religiosa da época. Eu fazia parte de um grupo de 4 amigos que se divertiam muito, e Rocio era a mais ousada de todos. Às vezes, ela nos convencia a sair do quarto à noite e nos levar para o quintal do convento, onde havia um edifício de dormitórios abandonado. Era um lugar escuro e afastado dos quartos, onde os membros do convento dormiam. Nós 4 estávamos no convento por obrigação, cansados de ficar trancados durante todo o dia. Às vezes, ouvíamos a Madre Superiora se aproximando e nos afastávamos rapidamente. À noite, nos aventurávamos a beber cerveja que a irmã mais velha de Rocio trazia secretamente nos dias de visita. Uma daquelas noites, estávamos conversando baixinho, rindo e bebendo do lado de fora daquele prédio abandonado, quando de repente, Sofia, outra das minhas amigas, cortou o riso e ficou quieta, olhando fixamente para uma janela do edifício. Ela nos disse que as meninas podiam nos ver. Todos nos viramos e, com a luz da lua refletindo, tivemos certeza do que estávamos vendo. Havia uma freira olhando para nós com os olhos exaltados. O que me chamou a atenção imediatamente foi o sorriso tão grande dela. Parecia que ela fazia um grande esforço para manter essa expressão, como se fosse a maior emoção que já havia experimentado. Mas, mais do que isso, era uma expressão de raiva. Nossa única reação foi sair correndo de volta para nosso dormitório, deixando as garrafas e todos os vestígios de nossa escapada naquele lugar. Estávamos tão assustados porque sabíamos que seríamos punidos. E ela poderia chamar nossos pais ou até mesmo nos expulsar. No dia seguinte, estávamos preparados para os castigos e sermões, mas ninguém nos mandou chamar a atenção. Tudo estava como se nada tivesse acontecido. Estávamos tentando encontrar uma desculpa para o dia seguinte, mas não sabíamos quem era aquela mulher, já que o rosto que vimos não se assemelhava a nenhum das freiras do convento. Ficamos surpresos porque sabíamos da gravidade da situação. Primeiro, por estarmos fora em horários proibidos, e segundo, e mais grave, por consumir bebidas alcoólicas. Os dias foram passando e minha amiga Rocio nos convenceu a sair novamente à noite. Desta vez, sem álcool, apenas para nos divertirmos, já que fazia muito tempo desde a última vez que o fizemos e estávamos confiantes de que a freira que nos viu não nos denunciaria. Pode parecer bobagem, mas ficamos ouvindo a Rocio e fomos novamente para aquele edifício. No entanto, por alguma razão, naquela noite o ar estava mais frio e o ambiente mais pesado. Eu não parava de ter arrepios, sentindo uma sensação de angústia. Todas concordamos em sentir uma vibração estranha naquele lugar. Estávamos comentando sobre isso quando ouvimos um ruído vindo do edifício abandonado, como se alguém tivesse batido uma porta. Eu estava morrendo de medo, mas Rocio tentou nos acalmar, dizendo que era apenas um animal, já que havia janelas quebradas por onde eles poderiam entrar facilmente. No entanto, Érica, outra amiga minha, não ficou convencida. Ela nos disse que fôssemos ver o que poderia ser divertido. Eu disse a elas que estavam loucas se achavam que íamos entrar lá, pois mal dava para ver por onde andar. No entanto, no final, elas me convenceram. Além disso, não queria ficar sozinha do lado de fora, o que me assustava ainda mais. Entramos por uma porta próxima de onde estávamos sentadas, e eu ia no final, segurando a mão de Rocio.
Abrimos a porta lentamente. Mal se conseguia ver com a pouca luz natural que entrava do pátio. Tudo estava cheio de terra, insetos mortos, móveis velhos, lixo e um cheiro podre. Subimos as escadas que rangiam horrivelmente, pois o barulho tinha vindo do segundo andar. Entramos em um quarto, onde havia camas. Estava tudo muito sujo. Parecia que tinha sido um dormitório de alguma freira, pois havia muitos crucifixos na parede e terços velhos em cima dos móveis. Contudo, pude ver que na parede estava escrito em outro idioma, com símbolos que não reconhecíamos. Havia uma figura diferente das cruzes que conhecíamos. Aquela era a sala onde tínhamos visto a freira nos observando da janela. Eu estava ficando cada vez mais nervosa e só queria que saíssemos dali. Saímos daquele dormitório e fomos para o corredor principal, onde havia mais quartos. Rocio e Sofia se separaram para descer ao andar de baixo e explorá-lo, enquanto eu fiquei com Érica, que não queria descer porque queria ver o que havia nas outras portas. Quando saímos do quarto, ouvimos passos, vindo do último dormitório. Érica e eu pensamos que eram nossas amigas que tinham subido novamente, então nos aproximamos do corredor. No fundo, onde a escuridão era quase total, havia uma freira nos encarando fixamente. Eu só conseguia ver a silhueta, mas pude reconhecer o mesmo sorriso que nos viu naquela noite, cheio de ira e um olhar inquietante. Seu rosto semeou um terror que nos deixou paralisadas, apenas encarando a freira, sem saber quem ela era. Não sei de onde tirei coragem, mas consegui reagir e agarrei o braço de Érica para escapar dali. Corremos descendo as escadas, gritando para nossas duas amigas que estavam embaixo. Elas não sabiam o que estava acontecendo, mas perceberam nosso rosto de terror e souberam que algo estava muito errado. Saímos às 4 dali e corremos diretamente para o nosso dormitório, quando nos deparamos com uma freira que era uma das mais queridas. Ela nos perguntou com espanto o que estávamos fazendo fora naquelas horas. E antes de mencionar qualquer punição, acho que ela percebeu o medo em nossos rostos. Érica, sem hesitar por um segundo, a interrompeu, contando-lhe o que aconteceu e o que vimos naquele prédio. A freira, com uma expressão de espanto e temor, perguntou: "Vocês entraram lá?" Respondemos que sim, e contamos tudo o que havia acontecido. Seu rosto ficou cada vez mais pálido enquanto ouvia. Ela não disse nada e simplesmente nos levou para nosso dormitório em silêncio. Ao chegarmos, ela nos disse que iria nos contar o que aconteceu ali quase 40 anos atrás, quando ela havia acabado de entrar, e que o faria apenas para que nunca mais nos aproximássemos daquele prédio, muito menos à noite. Quando entrei no convento, havia uma freira chamada Carmen, que vivia aqui há muito tempo. Ela era um tanto solitária. Falava apenas o necessário quando precisava se comunicar com alguém. Não se juntava a ninguém, e na hora das refeições quase nunca a víamos. A maior parte do tempo, ela estava escrevendo em algum lugar onde ninguém a via. Um dia, naquele edifício onde costumava ser o dormitório de todas as irmãs, incluindo eu mesma, ouviram-se ruídos de animais, como se houvesse cabras e porcos lá dentro. Naquela noite, todas suspeitamos do que estava acontecendo. Quando nos aproximamos para tocar à sua porta e perguntar se tudo estava bem e o que eram esses barulhos, houve silêncio. Tentamos abrir a porta, mas estava trancada. De repente, dentro, ouvimos risadas diabólicas e um idioma que não podíamos compreender. Era algo que nunca tínhamos ouvido antes, e as risadas ficavam cada vez mais intensas, algo arrepiante. Todas pegamos nossos rosários e começamos a rezar enquanto a Madre Superiora procurava a chave daquela sala. As risadas ficavam cada vez mais intensas e zombeteiras. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, a irmã Carmen estava pendurada em seu armário. Não pudemos fazer mais nada por ela, era tarde demais. No entanto, o que mais nos aterrorizou foi o pentagrama desenhado com sangue no chão, com muitas velas ao redor e, bem no meio, um livro aberto de ocultismo. A irmã realizava sessões satânicas em seu quarto todas as noites,
E aparentemente, naquela noite, tudo saiu do controle. Depois de enterrarem a irmã Carmen, aquele quarto ficou abandonado. Ninguém ousou entrar, pois todas as noites se ouviam barulhos lá, desde passos até risadas macabras. As outras irmãs começaram a abandonar o edifício e a habilitar novos dormitórios, aqui onde anteriormente era o armazém. Antes que eu percebesse, só restávamos eu e outra irmã dormindo lá. Acreditávamos que, tendo uma fé tão grande, não deveríamos temer nada, até que numa noite desci para pegar um copo d'água e a vi. Vi-a olhando fixamente para mim com olhos tão grandes e negros, mas com um sorriso tão diabólico e maligno que ainda hoje a vejo quando fecho os olhos. Reconheci imediatamente que era a irmã, mas pela energia que emanava dela, sabia que não era Carmen, que não era algo humano. Pela maneira como me olhava, sabia que se não saísse dali, algo muito pior aconteceria. Corri para o quarto da outra irmã e saímos correndo para contar à Madre Superiora, que nos disse que também a tinha visto anteriormente e soube que algo muito ruim habitava naquele edifício. Poucos dias depois, ela mandou fechar e desde então está abandonado. As irmãs que conhecem a história não ousam pisar sequer no pátio traseiro. Muitas das irmãs que agora trabalham aqui também viram algo se aproximando da janela, com o mesmo olhar sombrio e sorriso gélido. Por isso, é muito importante que nunca mais voltem lá, pois algo muito ruim poderia acontecer. Pois não se trata apenas de uma freira morta, é algo mais. Minhas amigas e eu ficamos horrorizadas com tudo o que aconteceu naquele convento. Tanto que no dia seguinte, os pais de Érica e os meus já estavam nos esperando do lado de fora, pois ouviram nosso terror quando os chamamos naquela mesma noite. Rocio e Mas, a partir de hoje, é um internato, e eles foram demolidos. Acredito que agora sejam escritórios do governo. No entanto, nunca consegui esquecer aquela presença de olhos grandes e escuros que habitava aquele internato. Mesmo à noite consigo vê-la, olhando para mim do canto do meu quarto, sorrindo. Se você gostou deste vídeo, convido-o a se inscrever para ver mais conteúdo aterrorizante. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Ajude-me a espalhar o medo.